da igreja com a paz do Senhor, amém? Gostaria de deixar uma breve palavra para os irmãos. Olhando para não tomar tempo. A palavra está no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Indo agora para o versículo 17. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Pai querido, Pai amado, graças te dou por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela sua santa e poderosa misericórdia, Pai, ter permitido com que eu chegasse até aqui, com que cada um de nós chegássemos até aqui, Pai. Ebenezer, Pai, pois até aqui Tu nos ajudaste, Pai. Somos gratos por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes, mas eis-nos aqui, meu Senhor Jesus, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Pai, no nome do Teu Filho amado, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Pai, usa-me em Tuas santas e poderosas mãos para que o Senhor venha ministrar, Pai, através de mim para a Tua igreja. Pai, que não venham ser as minhas palavras, meus filhos, que não venha ser nada de mim, mas sim tudo que vem do Senhor, Pai. Meu Senhor Jesus, tudo que agrade ao Senhor, que o Senhor possa, meu Senhor, falar através de mim, Pai. Que não venha ser eu, mas sim o Senhor através da minha vida, Pai. Que o Senhor possa falar verdadeiramente com a Tua igreja, Pai. E que essa palavra possa edificar tanto a Tua igreja quanto me edificou, Pai. Muito obrigado por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes, Pai. Graças te dou, Pai, por tudo. É tudo eu te peço, já te agradeço, em nome do Teu Filho amado. Amém. Minha mãe tinha me dito, né? Pô, tem como você pregar amanhã pra mim? Aí tudo bem. E nisso, pensando assim, falei, caramba, eu preciso de uma palavra. E comecei a orar pedindo ao Senhor uma palavra, uma direção de uma palavra, o que Ele queria falar com a igreja dele hoje. E nisso o Senhor Ele me deu essa palavra aqui em Mateus, na qual Jesus ele desce do monte e logo após ele curar o centurião que tinha falado com ele e de curar também o leproso, quando ele desce do monte ele cura o leproso. E posteriormente um centurião pede para curar um servo dele que está enfermo. Então ele parte para a casa de Pedro, em que a sogra dele estava enferma, estava doente. E nisso, lendo esse versículo, me levou justamente a pensar, tudo bem, o Senhor entrou na casa de Pedro, viu a sogra dele com febre, e nisso depois ele toma ela pela mão, a febre a deixa ela, e ela começa a levantar e a servi-lo. Mas então eu fiquei pensando, por que o Senhor ele fez aquele milagre? Porque o Senhor ele fez aqueles sinais e prodígios ali na casa de Pedro. O que levou aquilo? E nisso eu continuei lendo e o Senhor ele verdadeiramente falou ao meu coração e me ensinou, me explicou o que verdadeiramente que é o que Ele quer falar através dessa palavra hoje. Que é justamente sobre cura, sobre os sinais e prodígios que nós temos tanto pedido ao Senhor para que Ele opere tanto em nossas vidas como nas vidas dos nossos familiares ou nas vidas dos nossos cônjuges, das nossas namoradas, dos nossos esposos, da nossa família. E nisso, lendo aqui, o que chamou bastante a minha atenção, que foi o que? Entrando Jesus na casa de Pedro. E nisso, entrando Jesus na casa de Pedro, eu fiquei me perguntando, o Senhor me chamou bastante atenção nesse entrando Jesus na casa de Pedro. Então, me perguntando, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor está me chamando a atenção esse trecho, mas por quê? Porque esse entrar de Jesus, ele quer dizer justamente o que? Ele quer dizer
uma rendição. Uma rendição no caso que de você ceder, de você render, de você se render diante de Jesus. Mas se render diante de Jesus em que sentido? No sentido de você se render ao ponto de aceitar qualquer que seja a vontade dele naquele lugar. No caso ali, na casa de Pedro. Mas o que você quer dizer com isso? Para que os sinais, os prodígios do Senhor eles possam acontecer em nossas vidas, nós precisamos aceitar qualquer que seja a vontade do Senhor naquele momento, ou naquela situação, mais precisamente naquela situação. Por quê? Porque nós estamos falando de sinais e prodígios, ou seja, nós estamos falando do sobrenatural, daquilo que foge o natural, daquilo que foge o comum, onde só o Senhor pode agir. Então nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções, pelas nossas vontades, e sim pela vontade de alguém soberano, alguém superior, um ser que está totalmente além da nossa compreensão e capacidade, que é o Senhor Deus. E esse entrar é justamente isso, é se render. Você tem se rendido diante do Senhor para que qualquer que seja a vontade dele seja feita nessa situação que você tem colocado diante dele? A situação que você tem pedido os sinais e prodígios do Senhor? Talvez seja a febre de sua mãe, da mesma forma que um Pedro, mas pode ser de um irmão, talvez da sua namorada, do seu esposo, ou até mesmo da sogra de Pedro. Perdão, falei a mãe de Pedro, peço perdão, a sogra de Pedro. Pode ter sido da mesma forma. Qual tem sido a sua petição diante do Senhor? E o Senhor, ele, através dessa palavra, ele quer ministrar ao teu coração justamente isso. Você tem se rendido diante dessa vontade do Senhor? Lembrando que em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E qual o propósito desse versículo? É o que? Estimular a confiança. Por quê? Porque esse entrar de Jesus, para que você possa se render a alguém, é necessário confiança. Se render no caso de quê? De você se tornar vulnerável, de você ceder, de você permitir com que aquilo aconteça. Você o que se torna vulnerável, e isso requer o quê? Confiança. Como você vai contar os seus segredos, ou seja, como você vai se sentir vulnerável com alguém a quem você não tenha confiança. Ou seja, o Senhor está falando sobre essa rendição. E o que acontece? Essa rendição, aí vai falando, tomando-a pela mão, a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-lo. Mas por quê? Porque Pedro, ele se rendeu, Pedro confiou, Pedro permitiu com que, a partir do momento que Jesus entrou na casa dele, ele se rendeu e ele permitiu com que qualquer coisa, ou seja, qualquer que fosse a vontade de Deus, fosse feita naquele lugar. Independente de qual seria a vontade do Senhor. O Senhor poderia dizer que não era propósito dele curá-la. E Pedro, naquele momento, ele se dispôs, ele se fez aceitar qualquer tipo de decisão que seria do Senhor. E nisso é que nós, nessa mesma atitude que nós precisamos tomar. Nós precisamos estar dispostos, nós precisamos estar verdadeiramente dispostos mesmo, essa é a melhor palavra, para que a vontade do Senhor ela seja feita, independentemente de qual seja a vontade do Senhor. Nós não sabemos qual é a vontade do Senhor. A palavra vai falar
que independentemente daquilo que nós pensamos, a vontade dele é maior que tudo isso. O que ele tem, os desígnios de Deus, aquilo que ele tem para nossas vidas é maior do que tudo isso, infinitamente mais do que pensamos. Então é algo totalmente além da nossa capacidade humana de compreender. E tudo isso para quê? Tudo isso para que, como vai falar aqui no versículo 17, ele cumpra aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Qual o propósito do Senhor? Ele quer tomar sobre ele as nossas enfermidades. Ele quer levar sobre si as nossas doenças. Mas para que ele faça isso, você precisa deixar ele entrar. É preciso deixar ele entrar para que ele faça a obra dele conforme ele queira, de acordo com o que ele queira. É necessário. E nós precisamos estar preparados para que seja feita a vontade dele, qualquer que seja. Precisamos estar preparados, precisamos nos render, precisamos permitir essa entrada. Porque o Senhor, ele é educado e ele é gentil. Ele só entra em nossas casas, ele só entra nas nossas vidas quando nós permitimos. Ele só habita no seu coração quando você permite ele habitar. Ele só habita em sua vida quando você quando você confessa os seus pecados, quando você abre a porta do seu coração para ele. Então ele só pode agir e fazer a vontade dele se você permitir ele entrar. E nisso eu também li o versículo 23, que vai falar o quê? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E ali entrando Jesus naquele barco, ele continua, ele vai prosseguindo, e nisso ocorre uma tempestade. Quando vai falando assim no versículo 24, né? De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Mas por que essa completa bonança aconteceu? Porque aqueles homens, os discípulos, já estavam acompanhando Jesus. Mas aqueles homens que estavam dentro do barco, eles poderiam ter dito: não, você é aquele Jesus de Nazaré que nós ouvimos, que faz os milagres. Nós não queremos que você entre no nosso barco. Nós não queremos a sua presença aqui. Nós não queremos que você faça nada disso aqui. Eles tinham essa opção, eles tinham essa escolha. Mas, ao invés disso, eles permitiram com que Jesus e os discípulos entrassem naquele barco. Então, a tempestade começou. E mesmo assim, nós vemos o quanto o Senhor é misericordioso e bondoso. Porque, por mais que os próprios discípulos que estavam ali ao lado do Senhor, vendo todos os sinais e prodígios dele, foram acordar com medo da tempestade, o Senhor efetuou um milagre. Por quê? Porque além daqueles homens terem permitido a sua entrada, ou seja, eles se renderam, eles se prostraram, eles se permitiram que deixar com que o Senhor entrasse naquele barco, com que ele fizesse o que? A vontade dele, independentemente de qual ela fosse, de qual ela seja. Eles permitiram aquilo. Então o Senhor, o que? A sua vontade era de que acalmasse a tempestade. E assim se fez. A tempestade, o que? Se acalmou. Mas primeiramente por quê? Porque aqueles homens permitiram a entrada do Senhor. O Senhor, nessa noite, ele vem te alertar justamente por essa entrada. Permita a entrada do Senhor nas vossas vidas.
tanto na minha como na vida de cada um de vocês. O Senhor, ele vem trazer esse alerta justamente para essa entrada. Você tem pedido ao Senhor, você tem colocado os seus propósitos diante do Senhor, os seus impossíveis diante do Senhor. Os sinais e prodígios que você tem colocado diante dele para que ele faça, mas você tem permitido a entrada dele? Você tem permitido a entrada dele? Você tem se rendido diante dele? Diante de qualquer que seja a vontade dele? É isso que ele quer, porque nós não sabemos a vontade dele. A vontade dele é soberana e, como já foi dito, ela é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. Então a vontade dele tem que ser feita. Mas para isso nós precisamos nos render. Nós precisamos deixá-lo entrar. Então, permita-o entrar na sua vida. Permita-o fazer a vontade dele. O Senhor, ele é gentil, ele só está esperando você permitir ele entrar. Da mesma forma que Pedro fez com a sogra dele. Da mesma forma que aqueles pescadores no barco, aqueles homens que estavam no barco, aqueles que eram os donos do barco, permitiram que Jesus entrasse. E mais ainda, mais para frente, do versículo 28 em diante, a falar da cura dos endemoniados de Gadareno. Da mesma forma, aqueles endemoniados foram curados por quê? Além de ser a vontade do Senhor, obviamente, as pessoas daquela cidade, com certeza elas ouviram falar do Senhor, porque o Senhor ele já vinha numa caminhada de milagres, de curas, e esses milagres, essas curas estavam se espalhando por toda ali, pela Judéia, por todo Israel, e eles com certeza ouviram falar do Senhor. Então eles poderiam simplesmente dizer o quê? O Senhor não vai entrar na nossa cidade. Nós não queremos que o Senhor opere milagres aqui. Nós não queremos a sua presença aqui. Nós não queremos com que essa multidão entre com tudo que o Senhor faz. Nós não queremos isso. Eles poderiam ter feito isso, mas mais uma vez o que acontece? Eles permitem com que Jesus entre. O povo de Gadara, o que eles se renderam, eles permitiram a entrada de Jesus naquela cidade. A partir do momento que eles permitiram a entrada de Jesus naquela cidade, eles disseram, qualquer que seja a vontade do Senhor, seja feita. E nisso, aqueles dois endemoniados de Gadara, que permitiu que ninguém passasse por aquele caminho, foram curados. Então, como o povo de Gadara, como os donos daquele barco, e assim como Pedro, permita verdadeiramente que o Senhor ele entre na sua vida, que o Senhor ele faça um milagre, porque verdadeiramente o Senhor ele quer fazer um milagre em nossas vidas, mas nós precisamos permitir. Ele quer entrar, ele quer fazer a todo momento, e nisso nós precisamos o quê? Permitir. Permita. Essa é a palavra do Senhor hoje para a sua vida. Ele quer entrar, ele quer fazer morada, e ele quer fazer aquilo que você tem colocado diante dele. Mas é necessário que você permitir. Até porque vai dizer em Mateus 12, no versículo 28, venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O Senhor, ele nos chama justamente o quê? Para encontrar alívio, para encontrar descanso. E tem aquele louvor, és o meu alívio. Então, é o que o Senhor ele quer. Ele quer nos aliviar, ele quer tornar mais confortável essa jornada, essa nossa jornada pela terra, onde nós somos peregrinos e nós vamos conquistar
O que? Nós vamos conquistar o nosso lugar na morada celestial. Ele quer tornar mais leve. Então, ele fala o quê? Tomem sobre vós o meu jugo. O quê? Tomem sobre vós o meu conhecimento. Procurem aprender de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. Procurem aprender de mim. Procurem aprender das minhas atitudes, daquilo que eu tenho feito. E tudo isso vai gerar o quê? A entrada dele na sua vida. Porque ele nos chama a todo momento. Dizendo que vinde a mim todos que estão cansados. A nossa vida nessa terra, todas as dificuldades que nós passamos, elas nos cansam. Ele mesmo falou na palavra dele que nós... agora eu realmente esqueci, estava na ponta da língua. Ele disse que nós tivéssemos bom ânimo, porque haveriam lutas, haveriam provações, mas mesmo assim, ele estaria ao nosso lado. Ele disse que haveria provações, mas para que nós tivéssemos bom ânimo. Por quê? Porque aqui, como ele fala, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu darei descanso. Ele quer dar descanso, ele quer aliviar, ele quer tornar mais leve toda essa jornada. O quê? Mas para isso você precisa permitir com que ele entre. Precisa se tornar vulnerável, se permitir. E essa é a palavra do Senhor para a sua vida nesta noite. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes. Tu és verdadeiramente Senhor e Rei e soberano sobre todos nós. Que essa palavra venha de encontro à vida de cada um, Pai. A vida de todos que ouvirem. E muito obrigado, Pai, pela Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes. É tudo que eu te peço e já te agradeço, no nome do Teu Filho amado.